Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus nesse momento, para nós abrirmos a palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui nesse lugar e temos absoluta certeza que o Senhor também está aqui. Nosso coração e nossos lábios expressam a Tua grandeza. A grandeza de um Deus que mantém esse universo nas palmas de Suas mãos e mantém também segura a vida de cada um de nós. Nesse momento, Senhor querido, em que começamos essa semana, eu peço que o Espírito Santo trabalhe de forma poderosa naqueles que estarão presentes e naqueles que nos acompanharão através da transmissão ao vivo. Fala ao nosso coração, Senhor, porque esse mundo ferido e angustiado precisa de esperança. E essa esperança não se encontra nos palácios, não se encontra nas casas administrativas governamentais. A esperança desse mundo está no trono do Deus Todo-Poderoso. Eu peço, Senhor, que nesse momento e durante toda essa semana, cada noite, em cada dia que nós abrimos a Tua Palavra e falarmos um pouco sobre esse livro fantástico que é o livro do Apocalipse, a pessoa de Jesus Cristo e a beleza do seu caráter e a grandeza de sua obra possam ser exaltados aqui entre nós. Eu te peço isso em nome dele. Amém. Eu descobri que mão de vaca morre pobre. A mentalidade de escassez me perseguiu por anos. Tudo é caro. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje, poder abrir a palavra de Deus e refletirmos sobre temas que são extremamente importantes. Eu diria que quando tratamos de profecias, sempre se torna um tema atual, mas eu não quero aqui fazer especulações, mas quero que a palavra apresente o centro dessas profecias. Eu agradeço muito ao pastor Ranieri pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui com vocês. Pastor Ranieri, muito querido. Eu me lembro que a última vez que eu estive pregando aqui, ele esteve com a caravana, se não me engano, da Espanha. Sentamos ali, conversamos um pouco, e pouco tempo depois o pastor Ranieri foi então convidado para ser pastor dessa igreja. Que Deus o abençoe grandemente, daqui a pouco ele vai estar entre nós. E quero dizer para vocês mais uma vez que é uma alegria estar com vocês. E quero também agradecer a você que está em casa, que nos acompanha também. E espero que todas as noites e também no sábado agora e no próximo sábado você esteja conosco, estudando um pouco sobre o livro do Apocalipse. Bem, vocês viram que a marca que foi preparada para essa semana é o que está aqui atrás de mim. Eu gostaria que, por favor, já colocasse em tela também. Aponta para Jesus Cristo como aquele que é rei, aquele que é o cordeiro que foi morto, aquele que lutou e venceu, que é o leão da tribo de Judá. O foco principal desse livro é a pessoa de Jesus Cristo. E há um interesse muito grande das pessoas quando nós falamos sobre profecias, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos meses, mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo acessaram a internet para descobrir temas voltados ao aspecto profético. Existe uma corrida em vários lugares, em vários países, de pessoas que estão interessadas a entender mais sobre profecias. É importante dizer que o assunto profético não é de um interesse exclusivo de religiosos, mas também existe um interesse até mesmo comercial e especulativo por trás desse tema, que é o tema profético. Por exemplo, alguns anos atrás, Hollywood se preocupou em falar sobre o possível fim desse mundo. E então foi criado o filme Armagedon. De que se trata esse filme? Alguns cientistas, pesquisadores, chegaram à conclusão de que esse planeta seria destruído por um grande meteoro. E esse meteoro viria e
quando atingisse o planeta Terra, iria automaticamente destruir todos os tipos de vidas. E então é feita uma equipe, e essa equipe é formada por alguns astros de Hollywood, entre eles Bruce Willis, e ele vai então com a sua equipe para esse astro. Ele é um perfurador de poços de petróleo, e ele é chamado então para colocar uma bomba juntamente com a sua equipe para destruir esse meteoro, e automaticamente, como você já sabe, o meteoro ele é destruído, e no final de tudo aparece a bandeira norte-americana, como vocês já sabem. Logo depois, nós temos mais um filme que é Um Dia Depois do Amanhã. Devido aos grandes problemas climáticos, o norte se torna mais frio, o sul se torna quente, mas um dos cientistas resolve fazer um caminho contrário. Quando todos saem do norte para o sul, ele sai do sul para o norte para salvar o seu filho, que se encontra na cidade de Nova York. E é interessante o título do filme, Um Dia Depois do Amanhã. Mas é um filme que é baseado em alguns conceitos dispensacionalistas, que se chama Left Behind, Deixados para Trás. E nesse filme, Deixados para Trás, conta a história de um piloto que, de repente, ele, em sua casa, ele procura a esposa, procura o filho, não são mais encontrados, e então as pessoas começam a desaparecer em lugares diferentes, e isso causa um pânico muito grande nas pessoas, e esse pânico então leva muitas das pessoas a especularem o que vai acontecer, qual é o próximo capítulo da história. E aí então vem uma teoria, duas teorias. Uma teoria que está mais explícita e outra teoria que está um pouco menos explícita por trás da teologia do Left Behind. A primeira é que nós seremos arrebatados. Algumas pessoas serão levadas e outras pessoas não serão levadas. É o que apresenta o filme. Mas existe um outro conceito que eu vou falar um pouco mais adiante a respeito do dispensacionalismo, ou seja, o que Israel será até antes da volta de Jesus Cristo, segundo o que pensam alguns dispensacionalistas. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós vamos para a Bíblia e vamos para o livro do Apocalipse, a gente, ao folhear os seus 22 capítulos... Axilas irritadas após a depilação? Escolha a Dove, que repara sua pele desde o primeiro uso. Não podemos entender ou aceitar de que o ponto mais importante nesse livro são as 3 bestas. E essas 3 bestas têm um papel extremamente importante dentro do cenário profético. E muitas vezes, quando nós falamos das bestas, nós nos preocupamos. Quem são as bestas? O que essas bestas fazem? Qual é o papel delas no último capítulo da história da humanidade? Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar algumas nações ali mencionadas. Por exemplo, França, no capítulo número 11. Depois Estados Unidos e Roma, no capítulo de número 13. Depois a gente vai olhar um pouco mais e vamos encontrar o Egito, vamos encontrar a Babilônia no capítulo número 18 e também 14. Mas a pergunta que fica é, será que esses países ou essas bestas, podemos considerar esses países e essas bestas como o ponto central do livro do Apocalipse? Eu diria que não. Eu diria que não. Além disso, nós podemos pensar sobre esse enigmático e misterioso número 666, que é alvo de tantas e tantas e tantas e tantas especulações. Parece que cada parte da história, em cada século, há sempre uma nova interpretação sobre o 666. E o que seria esse 666? Qual seria essa marca da besta na mão? Qual seria essa marca também na testa? E então nós fazemos quadros, nós vamos para a internet, nós vamos para os códigos de barras, e então chegamos a algumas conclusões sobre o que seria esse 666. Mas a pergunta que fica novamente é, será que o ponto central do livro do Apocalipse é o 666? Será que o ponto central do Apocalipse é o que está acontecendo em Israel? Será que o ponto central do Apocalipse é sobre as nações que vão aparecer e vão se unir no final em Apocalipse capítulo número 13? Eu diria que não. Mas Apocalipse capítulo 17 fala de uma mulher que está sentada em uma besta. Esse animal é extremamente difícil de ser descrito,
mas ele tem 7 cabeças, 10 chifres, mas a gente não consegue encontrar esse animal no mundo animal. E essa mulher está com cálice, com vinho, tomando esse vinho. E Apocalipse 17 talvez seja um dos capítulos mais difíceis para serem compreendidos dentro do aspecto profético. E a pergunta que fica novamente é: será que esse capítulo, será que essa mulher é o ponto central da discussão do livro do Apocalipse? E aí novamente a gente faz a pergunta: será que é o 66? São as 3 bestas? São os países que aparecem ali? É essa mulher sentada no animal terrível? Será que esses são os elementos que a gente deve mais se deter? E aqui a gente vai um pouquinho mais longe. Infelizmente, recentemente nós ouvimos a declaração de Benjamin Netanyahu, dizendo, sábado passado, há exatos 7 dias, de que Israel estaria em guerra. E não deu pouco tempo para a gente olhar nas redes sociais, uma multidão de intérpretes dizendo o que Israel irá fazer, qual é o papel de Israel no tempo do fim, por que essa luta, essa guerra, porque nossos olhos devem se voltar para o Oriente Médio. Será que existe algo de muito especial ali? E então, naquele barril de pólvoras, carregado de tensões, a gente começa então a se perguntar: será que Israel tem um papel muito importante antes da volta de Jesus Cristo? E é interessante que nossos olhos são voltados para lá, a imprensa é voltada para lá e os especuladores também são voltados para lá. É importante dizer que quando o Estado de Israel foi formado, na década de 1940, um escritor chamado Raul Lindsay, ele disse o seguinte sobre quando o Estado de Israel foi fundado. Ele disse o seguinte: este supremo sinal profético. Ele disse isso no livro A Agonia do Grande Planeta Terra, página 37. A pergunta é: o Estado de Israel foi um grande sinal profético? E aí nós temos que entender uma coisa. Alguns intérpretes das profecias dizem que Israel, Deus tem um plano enorme com Israel, e esse plano é o plano literal. Mas será que Apocalipse está tratando Israel de maneira literal? Ou está tratando Israel de maneira simbólica? Isso tem uma diferença muito grande. Muito grande. Por quê? Porque aí está a visão dispensacionalista. E a pergunta que fica é: a visão dispensacionalista aponta que os acontecimentos do Oriente Médio pode ser considerado a parte mais importante do que vai acontecer no futuro. Mas será que a Bíblia está dizendo isso, senhoras e senhores? Não. Nós não acreditamos no dispensacionalismo. Existe algo muito especial dentro da profecia bíblica, mas essa profecia bíblica e o plano de Deus é para toda a humanidade. E nós precisamos entender isso. Mas voltando mais um pouco sobre o que acontece no tempo do fim, por favor, abra suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo número 1, e versículo de número 1. Apocalipse capítulo número 1 e versículo número 1. Nós vamos encontrar agora algo muito, muito interessante. O Apocalipse tem 22 capítulos. Amanhã eu vou estar falando um pouco mais sobre a distribuição desses 22 capítulos e o ponto central desse livro. O tema de amanhã, eu posso já antecipar, será o grande conflito. Apocalipse capítulo 12, versículo número 7 a 9. Mas nesse momento, o ponto central é o que o Apocalipse procura revelar acima de todos e de todos. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que nós encontramos aqui apenas nessa sentença? Revelação de Jesus Cristo. Primeiro, Deus nunca esteve, não está e nunca estará em silêncio, olhando as demandas, as lutas, os sofrimentos, as dores, as perdas, os traumas, os dramas,
o sofrimento humano. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que se manifesta, Deus é um Deus que quer se tornar conhecido, e a iniciativa é sempre dele. E aqui nós encontramos Apocalipse capítulo 1, verso 1, dizendo, revelação de Jesus Cristo. Eu fico muito feliz, porque eu tenho um Deus que se revela. Nós temos um Deus que se mostra, nós temos um Deus que faz questão de dizer quem Ele é. A segunda coisa é que quando você olha para essa revelação, o conteúdo dessa revelação é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Aqui está dizendo que a revelação profética é de Deus, mas essa revelação profética, acima de tudo, é de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Um dos grandes especialistas no livro do Apocalipse, Great Osborne, ele diz o seguinte: desde o início, João quer que o leitor entenda que aquele Jesus Cristo que se encarnou, revelou-se em forma humana, morreu na cruz e ressuscitou, é o mesmo que faz a mediação das visões em Apocalipse. Claro, um Cristo glorificado. Mas quem é o Jesus do Apocalipse? Você pode ter certeza absoluta que o Jesus do Apocalipse é aquele que andou pelas ruas de Jerusalém uma certa manhã, encontrou uma mulher acusada de cometer adultério, que estava esperando a sentença do seu decreto de morte, e que esse Jesus, carregado de graça, de misericórdia, de perdão e de ternura, se aproxima dessa mulher. E uma das coisas mais suaves e agradáveis que essa mulher escuta é: perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. É esse Jesus. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, é o Jesus que um dia estendeu suas mãos e libertou da escuridão um homem que há muitos anos nunca tinha visto nada nem ninguém. Mas a primeira coisa que ele viu depois do toque de Jesus Cristo foi a face do seu Senhor, a face do seu Salvador. Quem é o Jesus que está no Apocalipse? É esse Jesus que esteve aqui na terra. Quem é o Jesus do Apocalipse? É aquele Jesus que, olhando o drama de uma mulher que passou por vários casamentos, que se sentia vazia, que se escondia para buscar água meio-dia em um poço distante da sua casa, Jesus marcou encontro com ela. E disse para ela: eu sou a água da vida. Se você acreditar em mim, a sua vida vai estar cheia de sentido. É esse Jesus que nós encontramos dentro do Apocalipse. E é claro que nós encontramos esse Jesus glorificado. Agora, quando nós olhamos para o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo no capítulo 1, verso 1, Stefanovic, ele diz algo bem interessante. Ele fala: o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, na qual ele revela seu ministério em prol da igreja após o Calvário. O Apocalipse, assim como as Escrituras do Antigo Testamento, testifica de Cristo. Então isso quer dizer que quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós devemos chegar a duas conclusões. A primeira: Apocalipse fala de Cristo, e Apocalipse fala do que Cristo irá fazer pelos seus até o dia do seu retorno e por toda a eternidade. Então, se eu entendo que o ponto central do livro é a pessoa de Jesus Cristo, então eu posso dizer que Apocalipse é um dos livros mais cristocêntricos da Bíblia. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João falaram do que Jesus Cristo fez aqui na terra. Quando você vai para Daniel, Hebreus e Apocalipse, diz o que Jesus está fazendo agora no céu, e diz o que ele fará no futuro. Então nós temos um Deus que agiu no passado, que age no presente e que agirá no futuro. Então nós não estamos esquecidos, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Salvador que opera no céu, mas que trabalha aqui nessa terra, e a gente não pode esquecer disso. Então a pergunta que fica é: poderia, pastor, me apresentar alguns vislumbres de Jesus Cristo dentro do livro do Apocalipse? Vamos lá. É interessante nós percebermos que em Hebreus capítulo 8, versículo número 1 e 2 diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro, notem a palavra, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. O que significa isso? Significa dizer o seguinte:
Jesus não está no céu passando férias. Jesus não está no céu apenas contemplando os anjos e ouvindo os anjos cantarem diante dele o tempo todo. Jesus está trabalhando no céu. O texto que é dito é, ele está ministrando no santuário celestial. Então isso quer dizer que no céu, nesse momento, ele não se encontra de braços cruzados. Ele não se encontra só dizendo o seguinte, olha, em um dia tal, em um momento tal, que está entre a Trindade, eu vou voltar para esse mundo e vou resolver todos os problemas. Não. Nesse instante, agora, Cristo está trabalhando por você. Qual é a luta que você tem em sua vida? Qual é a carga que você leva? O que está roubando o seu sono? O que faz muitas vezes você virar de um lado para outro na cama e não consegue dormir, não consegue se concentrar, não consegue relaxar? O que rouba a sua paz? O que faz multiplicar a sua ansiedade? O que tem feito com que o seu coração esteja tão vazio? Quais são as preocupações que você olha para o futuro em sua vida? E eu quero dizer, seja qual for o capítulo da sua vida, Deus está lá. Deus está lá. Por quê? Porque ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se os seus dias estão escuros, Jesus está presente. Se os seus dias estão vazios, Jesus está presente. Se os seus dias são prósperos, Jesus está presente. Se os seus dias são os dias de escassez, Jesus está presente. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi no ano de 2021. Na divisão toda nós perdemos vários pastores e amigos. A dor estava muito longe, na China, depois Europa, depois Estados Unidos, depois Brasil, depois nossa cidade, depois nossa igreja e para alguns dos seus familiares. Ela foi se aproximando. Eu recebi a notícia de que a minha irmã estava contaminada e a minha sobrinha de 27 anos também. A minha irmã, depois de 15 dias entubada, ela descansou. 10 dias depois, a minha sobrinha com 27 anos. A pergunta que fica é, como é que você encara a vida quando o seu chão desaba? Ou nós acreditamos em um Deus verdadeiro, presente, concreto e real? Ou tudo que nós estamos fazendo aqui é uma ilusão? E a gente está se enganando. A gente está criando uma imagem, uma figura, para suprir necessidades internas, que não é real. Ela é ilusória. Ela é uma espécie de manipulação para que você encare a vida de maneira menos sofrível. Conheça a nova linha de cafés L'Or e surpreenda-se com as diferentes intensidades de torra. Mas eu quero dizer que Jesus não é isso. Jesus é aquele que vence tudo e todos para aqueles que acreditam nele. Então isso quer dizer que ele precisa conhecer e deve conhecer minhas emoções, meus pesares, o meu cotidiano e se manifestar dentro da minha própria vida de alguma maneira. O Jesus que disse há 2000 anos atrás, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, é o mesmo Jesus que diz hoje no livro do Apocalipse que você deve ir a ele. E eu fui a ele. Eu fui a ele cansado, eu fui a ele sobrecarregado, eu fui a ele exausto e pedi forças. E me ajoelhei no tapete da sala da minha casa e disse para ele, eu não estou aguentando mais. E ele me fortaleceu e ele me levantou. E ele vai fazer isso por você também. Você sabe por quê? Porque Jesus trabalha e trabalha por você. A gente nunca deve permitir que essa visão se apague do nosso coração, nem tampouco da nossa mente. No livro
Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos diz o seguinte: deixemos que Daniel fale, que fale o Apocalipse e digam a verdade, mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Fale da besta e fala a verdade. Fale da mulher sentada no animal terrível e fala a verdade. Fale da marca da besta e fala a verdade. Mas acima de tudo, a gente precisa encontrar o Cordeiro, o Leão, o Rei dos Reis, o Sumo Sacerdote, que um dia voltará a essa terra para resgatar aqueles que pertencem completamente a Ele. E quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vamos ver alguns aspectos da vida de Jesus. Exemplo: será que o Apocalipse fala que Jesus Cristo nasceu? Será que o Apocalipse fala que uma mulher ficou grávida e deu à luz a um filho? Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 12, fala de Jesus Cristo, aquele que nasceu, aquele que era um bebê, aquele que foi perseguido. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo número 5, nós vamos ver que Jesus Cristo é aquele que foi morto, que a cruz tem um propósito, que a cruz tem um sentido, que a morte de Jesus Cristo na cruz foi sim uma manifestação de amor, mas foi uma morte expiatória. O que significa isso? A gente vai entender isso durante essa semana. A morte de Jesus Cristo foi uma declaração de amor, mas é mais do que uma declaração de amor. Apocalipse 5. Em alguns capítulos do Apocalipse, eu vou mostrar isso para vocês, são abertas cenas, quadros, e todos esses quadros vêm do santuário. Ou seja, Jesus Cristo, aquilo que Ele faz do céu, afeta a terra, porque a relação entre terra e céu é extremamente próxima por causa de Jesus Cristo. E quando você abre a Bíblia, em Apocalipse 1, versículo 7, você vê que ele diz o seguinte: eis que venho nas nuvens do céu e todo olho verá. E eu quero convidá-lo agora para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. E veja comigo alguns pontos interessantes. Apocalipse capítulo número 12 fala do nascimento de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo número 5 fala do sacrifício de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo número 1, capítulo número 4 e 5, capítulo número 8, capítulo número 11, capítulo número 15, capítulo número 21, vão falar da obra sacerdotal de Jesus Cristo. Mas no Apocalipse capítulo 1 e capítulo 22 vão falar que ele vai voltar. Vejam comigo capítulo 22, versículo 7. Eis que venho, vamos lá, igreja, eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Apocalipse ele vai repetir que o último evento das trombetas é a volta de Jesus Cristo. O último evento das 7 igrejas é a volta de Jesus Cristo. O último evento depois das pragas é a volta de Jesus Cristo. Ei, nós não estamos aguardando um evento, nós estamos aguardando um amigo. Nós não estamos aguardando um acontecimento, nós estamos aguardando uma pessoa, nós não estamos aguardando apenas algo pontual, nós estamos aguardando aquele que deu seu sangue, que nos criou, nos resgatará e para sempre estaremos com Ele. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo é, nós vamos ver no livro do Apocalipse algo bem interessante. Todas as cenas, as 7 cenas, podem ser vistas dentro do santuário. Aí você percebe o seguinte: a primeira cena do santuário é Apocalipse capítulo 1, versículos 10 a 20 em diante. As cenas começam a ser desenroladas com aquilo que Cristo revela. Então ele está no santuário celestial e quando João tem a sua visão, sempre é do santuário. Ou seja, a relação do santuário com a terra, ela é real, ela é constante, ela é profunda, ela é tremenda. Então a primeira visão, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 20, abre a primeira cena. Essa primeira cena diz que Jesus Cristo está no santuário celestial e ele está andando no meio dos cartiçais, e esses cartiçais representam a igreja.
Qual é a primeira verdade que eu encontro na revelação do santuário, no capítulo número 1, versículo 10 a 20? Se ele está andando no meio das igrejas. Você sabe o que significa isso? Nós temos um Deus presente e não ausente em nossa vida. Durante todos os séculos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, durante toda a história do povo de Deus, durante toda a história da igreja, Jesus esteve presente. E eu quero dizer hoje, que mesmo que você não sinta, eu não preciso sentir que Ele está presente, eu preciso acreditar que Ele está presente. Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu filho que saiu da igreja? Como é que está aquela pessoa que quando eu estava ali sentado, recebi uma mensagem dizendo, por favor, Lucas, ore por essa pessoa, 40 e poucos anos, um câncer já em um estado extremamente avançado. Como é que você reage diante disso? Eu não sei como tem sido sua vida esse ano, mas eu sei de uma coisa. Jesus não mente em relação a você. Jesus não mente quando faz promessas. Se Ele disse que Ele está presente, então nessa manhã, aonde você estiver, Ele está perto de você agora. Acredite nisso. Com sua mão poderosa, Ele diz para você, eu estou aqui. E quando Jesus está presente, pode desmoronar tudo. Pode vir a pior notícia do mundo. Pode vir as piores decepções ou traições da vida. Mas nós estamos seguros. Você sabe por quê? Porque o que nos sustenta, a mão que sustenta a nossa vida, é a mesma mão que sustenta esse universo. É a mesma mão. E Ele se faz presente. A segunda coisa. A segunda aparição de Jesus Cristo no santuário é no Apocalipse 4 e 5. Nesse 4 e 5, no 4 apresenta Deus como Criador e Jesus como Salvador. São duas cenas que estão juntas no santuário. Ali diz que, a partir do capítulo 5, 6 e 7, você vai perceber que Deus está salvando a humanidade. Nós vamos encontrar os 144 mil ali presente, e Ele está salvando a humanidade. Quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas vezes você já lutou e caiu. Na próxima sexta-feira nós vamos ter uma Santa Ceia aqui nessa igreja. Eu não sei quantas vezes você já prometeu a Deus, Deus, nisso aqui de novo, não, e você cai. E você desliza. Aí você pode se desesperar, eu não vou seguir mais esse caminho porque eu errei, eu falhei de novo. Eu não vou seguir mais esse caminho. Eu quero dizer para você. Que isso, videogame novo, descolou onde, hein? Comprei usado no OLX, baita negócio. É o 4 e tá zeradinha. Quem ama economizar, mas não abre mão de qualidade. Faz web, chama na OLX. Que a coroa da vida eterna não é para quem nunca caiu, é para quem nunca desistiu. Então, em nome de Jesus, levanta a cabeça e persevera, porque aquele que começou boa obra em nossa vida, não abandonou a obra de suas mãos. Aconteça o que acontecer em sua vida, Ele está trabalhando em você ainda. No Apocalipse capítulo número 8, nós vamos encontrar no capítulo 8 as trombetas. E quando nós encontramos as trombetas no capítulo número 8, que é a terceira cena, nós vamos ver ali as testemunhas e também vamos ver a intercessão de Jesus Cristo. Ou seja, o que é que Jesus Cristo está fazendo no céu agora? Ele está intercedendo por todos aqueles que se sentem incapazes, frágeis e que muitas vezes não têm força para continuar. No Apocalipse capítulo número 11, aliás, 11, 19 em diante, nós vamos encontrar a expiação de Jesus Cristo. Ou seja, por que Ele morreu? Em Apocalipse capítulo número 15, nós vamos encontrar pragas que são derramadas nesse mundo. E a pergunta que fica é, como Deus que ama tanto vai derramar pragas sobre esse mundo? Na quinta-feira eu vou explicar, a ira e o amor de Deus caminham lado a lado. E a gente vai explicar isso. E ali nós vamos encontrar o Deus que luta por nós. As pragas são uma evidência de que Deus luta por nós. E que não existe nada em nossa vida, nenhuma luta que nós tenhamos nessa vida. Sempre que nós lutarmos sozinhos, nós estaremos em desvantagens. Mas sempre que Jesus lutar para o nosso lado, nós seremos mais do que vencedores. Sempre.
E logo depois nós encontramos no capítulo número 16, obrigado. No capítulo número 16, nós vemos uma cena bem interessante. No capítulo 16, ele é adorado. E no capítulo número 21, há uma descrição da cena do novo céu e da nova terra. Amigos queridos, a figura central do livro do Apocalipse é Cristo e aquilo que Ele está fazendo por você. Tudo que vem depois são acessórios necessários para que você entenda o drama do grande conflito de forma ampla. Mas o que você precisa entender, no ponto central, é aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Nesse mundo tão vazio, nesse mundo que nós vivemos hoje do selfie, em que o ser humano tem que estar no centro. É o que nós pensamos, nós vivemos hoje na egolatria. É o que o ser humano quer, é o que o ser humano pensa, é o que o ser humano deseja, é o mais importante. Nessa época, em que nós vivemos uma egolatria, em que o eu é adorado acima de todas as coisas, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o centro. Todas as vezes que a humanidade colocou os seus olhos nela mesma, só encontrou frustração, decepção e vazio, porque o sentido dessa vida está nas mãos daquele que nos criou, e quem nos criou foi Cristo, e para Ele nós devemos viver. O sentido da sua vida está em mergulhar dentro de você. E eu fico impressionado que nós vivemos em uma época em que o ser humano, em tudo, parece estar no centro. E um livro profético está apontando, dizendo para nós: epa, não olhe para você como centro. Não fique estudando o tempo todo os seus sentimentos. Não fique se detendo o tempo todo no seu querer, na sua vontade, nos seus sonhos pessoais. Eu quero que você se volte para mim. E no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar 28 vezes Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Nos Evangelhos, 29 vezes a palavra Cordeiro a Jesus Cristo aparece, mas no Apocalipse 28 vezes apontando para Ele. O que esse mundo mais precisa hoje, o que eu mais preciso hoje, são duas coisas. Primeiro, entender o tempo, os dias e a época que nós estamos vivendo. E em segundo lugar, entender que apesar de tudo, do terror e do medo, existe um Deus que nos guia na escuridão. E que nós vamos chegar seguro ao outro lado, porque Ele é nosso guia. Eu quero concluir dizendo que alguns anos atrás, esse senhor, Gary Ridgway, ele foi reconhecido por várias mulheres, parentes de outras mulheres, que haviam sido abusadas e mortas por ele. Dentro do seu currículo tenebroso e macabro, ele havia tirado a vida de mais de 49 pessoas. Esse senhor, no dia do seu julgamento, ele foi conhecido como o assassino de Green River. Ele recebeu suas acusações e uma fileira de parentes começaram a dizer para ele: eu tenho nojo de você. Nojo. Se eu pudesse, eu mataria você com minhas próprias mãos. Você acabou com nossos sonhos, acabou com a vida daquelas pessoas que nós mais amávamos nesse mundo. Outras pessoas começaram a enfileirar parentes que se pronunciavam no julgamento, foi dada essa abertura. Outros disseram o seguinte: eu tenho ódio de você. Nada é mais terrível do que os meus olhos contemplar a sua face. Você é terrível, você é um monstro, você é insensível, você é um psicopata. E as pessoas formavam filas e uma dizia as mais, talvez merecidas, maldições contra alguém que arrancou da vida dessas pessoas
seu bem mais precioso. No entanto, ao longo dessas declarações, um senhor, Robert Huller, ele se aproximou e disse para ele: você matou a minha filha. Você me machucou de cima a baixo. O meu coração está completamente triste e mergulhado em dor. Eu nunca mais vou ver o sorriso da minha filha, nunca mais vou tocar em sua pele, nunca mais vou abraçá-la. Mas eu quero dizer algo para você. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu estou em paz com você. E eu quero seguir adiante. Durante todos aqueles discursos e declarações, aquele homem que foi diagnosticado com psicopatia, em nenhum momento ele se emocionou. Mas quando esse pai se aproximou dele e disse: eu perdoo você, ele baixou a cabeça e limpou as suas lágrimas. Amigos queridos, quando eu olho para o livro do Apocalipse, quando eu olho para as páginas desse livro que está sendo dirigido para você, esse livro em que muitos especialistas dizem o seguinte: todos os livros da Bíblia são importantes, mas você tem que estudar mais ainda esse último livro, em parceria com Daniel. Quando eu olho para esse livro, em que fala que Jesus Cristo 28 vezes é o Cordeiro de Deus, quando eu olho para esse livro, que existem mais de 15 referências a pessoas que são salvas, praticamente em cada um capítulo, 2 capítulos, eu vejo uma referência sobre isso. É Deus olhando para esse mundo, amigos, que está em convulsão, que está em dor, que está em desespero, um mundo que vive andando de ponta de pé por causa do seu próprio orgulho, está sendo destruído também por causa disso. E um mundo ousado, sem referências, ingrato, egoísta. Deus ainda olha para esse mundo, no livro do Apocalipse, e diz o seguinte: eu amo esse mundo, eu ainda tenho graça para esse mundo, eu ainda tenho ternura para esse mundo, eu ainda tenho paixão por esse mundo. Eu não esqueci de vocês. Quando eu olho para esses 22 capítulos, eu percebo uma coisa: que Jesus olha para mim e eu ainda tenho esperança e eu posso continuar. Que Jesus olha para você e diz: você pode levantar a cabeça, você não pode ser definido pelos seus erros, e nem tampouco você pode ser prisioneiro dos seus medos, e nem tampouco você pode olhar o futuro sempre em escuridão, porque no passado eu estive, porque eu sou, no presente eu estou, porque eu sou, e no futuro também eu estarei, porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou. Então, por favor, abra seu coração e coloque sua vida em direção daquele que mantém tudo nas palmas de suas mãos. Aquele que pode sustentar seu casamento, aquele que pode sustentar a sua jornada espiritual, aquele que ampara seus filhos, aquele que pode trazer de volta aqueles que um dia saíram, aquele que pode trabalhar dentro de uma UTI, aquele que pode trabalhar em um coração insensível, porque esse mundo e a nossa vida ainda está sendo alvo da graça de Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Ele deu aos seus servos. Bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras dessa profecia. É seu desejo dizer: ó Jesus, eu quero ser teu. Nessa última geração, nessas últimas gerações que nós estamos vivendo, porque nós não sabemos o dia nem a hora, eu quero ser teu.
Nesse mundo que está sem rumo, eu quero que Jesus seja o meu caminho. Nesse mundo de tantas mentiras, eu quero que Jesus seja a verdade. Nesse mundo em que as pessoas não sabem nem mesmo redefinir o que é vida, eu quero que Jesus seja a minha vida. É seu desejo? Levante sua mão. Venha aqui à frente, que eu quero orar com você agora. Levante onde você está, por favor. Eu quero convidar o grupo Armos, por gentileza. Pode cruzar o corredor e vir aqui à frente, enquanto o grupo Armos irá cantar. Eles irão cantar uma música que fala muito do Cordeiro, do Deus que veio salvar. E do Deus que está presente. Que espero que Ele te alcance essa manhã. Quem souber, cante comigo. Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Notebook novo, Carol, investiu, hein? Você viu? Paguei super bem. Ele é usado, comprei na OLX. É o Pro e tá perfeitinho. Quem ama economizar, mas não abre mão de qualidade. Baixe o app Chama na OLX. Ele é meu rei e redentor. Sim, era eu quem devia morrer. 'Cause, 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 'cause,
salvar alguém, viu como Vamos orar. Obrigado, Deus querido, porque Jesus é único. Obrigado por nos mostrar que Jesus é o Cordeiro que foi morto. É o leão que vence todas as batalhas em nossa vida. É o sacerdote que intercede. É a estrela da manhã que ilumina nosso mundo escuro. É a raiz de Davi que nos sustenta. E é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que em breve voltará. Que cada célula do nosso corpo se consagre para o seu retorno. Que cada escolha da nossa vida não aponte para algo temporal, mas leve em consideração o peso da eternidade. Que nós não sejamos aqueles que são engolidos pelo sofrimento, pelas dores e decepções dessa vida, mas que a vida em Cristo nos ponha acima de todos e de todas as circunstâncias atrozes da nossa existência. Que nós não sejamos vítimas da incredulidade e da dúvida. Que nós não sejamos reféns do medo, porque nós sabemos quem é o nosso guia. Que Ele nos fortaleça em um mundo tão frágil, que Ele seja a força e a fonte da nossa suficiência. Em um mundo tão descartável, que Ele seja a rocha da nossa salvação. Em um mundo tão imprevisível, que Ele seja o guia seguro até o fim. Em um mundo que tem perdido o brilho em seus olhos, que Jesus seja a paz do nosso coração, a alegria do nosso rosto e o motivo de felicidade do nosso sorriso. Que Ele seja aquilo que é no livro do Apocalipse, o centro da nossa vida. Nós oramos em nome dEle, em nome de Jesus Cristo, nosso precioso Salvador, nosso querido sacerdote e nosso Rei dos Reis. Amém.